Quando Cristo está abrindo a boca em João 14, Ele está afirmando sobre o arrebatamento da igreja. Ele está dizendo que tem um lugar preparado. Ele está dizendo que tem um cenário preparado para receber todos aqueles que creem, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que esperam o arrebatamento. Cristo está dizendo: tem um lugar preparado para vocês. Essa promessa, gente, foi uma das maiores promessas que Jesus fez. Mas a Bíblia diz que agora, quem ouviu a promessa, quem viu os milagres, está olhando agora para Cristo crucificado. E por causa desse acontecimento, vai acontecer algo que não é comum de acontecer. Porque a Bíblia diz que enquanto Israel chora, enquanto Israel lamenta, diz a Bíblia que 2 discípulos de Jesus vai se levantar, frustrados, tristes, atribulados pelo acontecimento. Um vai olhar para o outro e vai dizer assim: olha, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar para a nossa aldeia, porque a promessa que Ele nos fez parece que não vai se cumprir, porque já se faz 2 dias que esse crucificado está. Já se passam 3 dias e nada de ressurreição. Eu acho melhor voltarmos para a nossa casa, porque a promessa que Ele fez não vai se cumprir, a promessa que Ele faz não vai acontecer. A Bíblia diz então que 2 discípulos se levantam e vai voltar para uma aldeia ou para uma cidade chamada aldeia de Emaús. Esses 2 estão voltando, saindo de Jerusalém. E é preciso você entender que em Jerusalém há promessas que Cristo fez, que em Jerusalém há promessas que Cristo restabeleceu. E uma das promessas que está sobre Israel é que Cristo, eles pensavam e achavam que Cristo seria o remidor de Israel, aquele que ia resgatar Israel da mão do inimigo, aquele que ia remir Israel diante de todo o cenário, de todo acontecimento que Israel estava passando. Israel agora, eles pensavam que Cristo era o remidor, mas quem está olhando para Cristo crucificado está dizendo: não é esse, não tem condição. A Bíblia diz então que ele se levanta para sair de Jerusalém, e Jerusalém é lugar de promessa. Além de Jerusalém ser lugar de promessa, Jerusalém também é lugar de unção, é lugar de manifestação de glória. É por isso que você vai ler Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde, pastor? Em Jerusalém. E foi em Jerusalém que o Espírito Santo encheu, que o Espírito Santo veio, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas. Então Jerusalém é lugar de unção, Jerusalém é lugar de promessa. Mas a Bíblia vai dizer que 2 discípulos agora se levanta e decide abandonar Jerusalém por causa do acontecimento que havia acontecido naquele dia. A crucificação de Cristo está fazendo 2 discípulos sair do ambiente de promessa, sair do ambiente de unção. E a Bíblia diz que eles estão indo, voltando para a cidade de Emaús. A Bíblia diz que quando eles saem de Jerusalém, que ele está voltando para Emaús, que ele está no meio do caminho, conversando entre si, narrando sobre o acontecimento. Diz a Bíblia que eles estavam tristes, eles estavam angustiados, eles estavam, aleluia, sem entender o que estava acontecendo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que no mesmo instante que eles saem de Jerusalém para ir para Emaús, Cristo, Jesus, vai se aproximar deles. A Bíblia diz aqui, capítulo de número 24, versículo 15: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Quando eles estão saindo de Jerusalém, a Bíblia diz que Cristo se apresenta no meio do
presença de Jesus, eles percebem que Jesus se apresentou. Mas olha para cá, irmão. Aleluia. Quando eles saem de Jerusalém, quando eles saem do lugar de unção, Aleluia. quando eles saem do lugar de promessa, dentro desse texto aqui, esses dois discípulos vão perder três coisas. Dentro desse contexto aqui, a primeira coisa que eles vão perder é a visão. Porque se você for meditar dentro desse texto, a Bíblia diz que quando eles estavam indo falando, o mesmo Cristo se aproximou e ia com eles. Mas olha o que diz o versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse. Então a primeira coisa que os discípulos que saíram de Jerusalém perdeu foi a visão. Ao ponto de Cristo chegar, caminhar com eles, andar com eles, e eles não conhecer, porque os olhos deles estavam como que fechados. Para que não o conhecesse, porque eles perderam a visão. Pastor, por que eles perderam a visão? Porque a visão deles estava na tragédia. A visão deles estava na crucificação. Eles estão conversando entre si e a visão deles só consegue enxergar problema, só consegue enxergar dificuldade, só consegue enxergar a tragédia que aconteceu. Eles ficam cegos por causa do momento que está acontecendo e o que mais está acontecendo nos dias atuais é que tem crente que por causa da prova, por causa da luta, por causa da dificuldade, ele já perdeu a visão. Ele não consegue mais enxergar que independente da tragédia, que independente da prova, que independente da luta, Cristo ainda está com eles. Que independente da dificuldade, olha, Cristo ainda está com eles. Olha para cá nessa noite, irmã, porque você precisa entender: se você está aqui debaixo de uma prova, se você está aqui debaixo de uma luta, se você está aqui debaixo de uma guerra, Jesus está mandando te dizer: eu estou com você, você não está sozinho, Ele está com você. Não pense você, não pense você que nessa prova você está sozinho. Não pense você que nessa luta você está sozinho. Não, Cristo se aproxima e começa a caminhar com eles. É Cristo mostrando que mesmo diante de luta, mesmo diante de adversidade, a luta não pode alterar o propósito que Deus tem para cumprir. Eles estão saindo de Jerusalém por causa de prova, mas Jesus se aproxima deles para mostrar que a prova pode até arrancar a visão, mas não tem capacidade de alterar a promessa. Glória a Deus. Olha isso, irmão. Eles estão saindo de Jerusalém por causa do acontecimento. E a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproxima. Eles estão passando luta, estão passando prova, estão passando guerra. Mas essa aqui, irmão, é a maior prova que o diabo tem raiva do crente. Porque eles estão na prova, estão na luta, mas Jesus aparece caminhando com eles. Não, você não entendeu. Essa aqui é a maior prova, pastor Ronald, que o diabo odeia o crente.
aparece para dar um recado. Eu sei que tem hora que a prova quer fazer você parar. Eu sei que tem hora que a prova quer fazer você desistir. Tem hora, gente, que a prova é tão grande que a gente não quer cantar, que a gente não quer pregar, que a gente não quer adorar, que a gente não quer dar glória a Deus, que a gente não quer vir para a igreja. Isso é normal, mas a prova disso é que Jesus aparece, porque é para mostrar para mim e para você que eu posso desistir dele, mas ele jamais vai desistir de mim. Eu posso tentar fugir da presença, mas ele está dizendo: eu não desisto de você, eu não abro mão de você, eu vou com você até o final. Glória a Deus. A Bíblia diz: que Jesus está caminhando com eles, mas os olhos deles estavam muito fechados, para que não conhecesse, perderam a visão. Segunda coisa que esses discípulos perdem, que eu acho as três importantes, gente, mas a segunda é mais terrível. A segunda é que me deixa mais preocupado, porque a primeira eles perderam a visão, e na segunda eles perderam a sensibilidade. Cristo está caminhando com eles, e olha o que Cristo vai falar com eles assim: o que é que vocês estão conversando entre vocês? Eles vão olhar para a face de Cristo, e vai dizer: porventura você é um peregrino em Jerusalém, que não sabe dos últimos acontecimentos de Jesus, aquele que foi poderoso em obra, poderoso em milagres, poderoso em realizar sinais, e nós pensamos que ele é o remidor de Israel, mas agora os sacerdotes, os príncipes o entregaram para ser crucificado. Ele foi crucificado. Cristo está ouvindo eles falar, está ouvindo eles narrar, mas eles não conseguem perceber que Cristo estava conversando com eles. Eles estão caminhando com Jesus, estão caminhando com Cristo, mas não conseguem sentir a presença de Cristo. Eles estão caminhando, mas não têm sensibilidade. Eles estão caminhando, mas não têm sensibilidade. Eu vou falar para você uma verdade: o que mais tem é gente que está caminhando com Cristo, mas já perdeu a sensibilidade faz tempo. Me cai aqui, irmão. O que tem de gente que está caminhando com Cristo, mas já perdeu a sensibilidade faz tempo, porque Cristo está no mesmo ambiente que o dele, mas ele não consegue sentir a presença de Cristo. Não é o culto que é ruim, é você que perdeu a sensibilidade. Não é o louvor que é ruim, é você que perdeu a sensibilidade. Porque tem gente que está no mesmo ambiente que Cristo, mas não consegue mais sentir a presença dele. Oh, Jesus, aleluia. Tem gente que está no mesmo ambiente que Cristo,